Bem, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a questão da metodologia. O trabalho de mestrado que eu elaborei, eu utilizei a metodologia de uma pesquisa de campo com dilemas como instrumento de coleta de dados. O trabalho do meu mestrado tinha como título A Noção de Providência Divina em Adventistas do Sétimo Dia. Esse trabalho ele surgiu a partir da leitura do livro de Piaget sobre a questão do desenvolvimento moral, que era o tema do meu interesse na época de pesquisa. Esse livro, o Julgamento Moral da Criança, ou Juízo Moral da Criança, na versão mais antiga, Piaget conta uma série de atividades de pesquisa que ele fez para investigar como as crianças elaboravam a noção de justiça, tanto a justiça retributiva quanto a justiça distributiva, como as regras eram estabelecidas. E no processo de leitura desse livro, me chamou a atenção um conceito que Piaget trabalhou, que é a justiça imanente. A ideia de justiça imanente é uma ideia interessante que, na visão dele, as crianças teriam a compreensão de que as coisas que acontecem no dia a dia, elas têm um significado e, principalmente, quando as pessoas fazem coisas erradas e acontece depois algum mal-estar, algum problema, seria a consequência da transgressão. Então, para ficar um pouco mais claro o que eu estou dizendo, numa das histórias de Piaget lá, tinha uns meninos roubando maçã no pomar da casa do vizinho, e daí o dono vê, elas saem correndo, passam por uma pontezinha já que está meio danificada, assim, meio, né, aquelas pontezinhas de madeira, né, que quem mora na região rural sabe bem, né, como é que é. E uma dessas crianças cai e se machuca ali no rio, que tem abaixo um córrego, nada muito grande. Então, para o Piaget, essa era uma situação que, quando a criança interpreta que o menino caiu porque ele havia roubado a maçã, seria a ideia de uma justiça imanente, que seria uma ideia que, conforme a criança vai crescendo, indo para a adolescência, ela seria desfeita. Essa questão me levantou uma pergunta interessante, que seria, que foi a minha pergunta problema, se será que as pessoas religiosas, né, que acreditam na providência divina, teriam uma continuidade dessa justiça imanente. Será que a noção de providência divina seria uma continuidade, né, dessa justiça imanente? Tá? Então essa era a minha pergunta problema. Então a minha hipótese foi que o aumento da escolaridade faria com que as pessoas tivessem visões diferentes, ou seja, mesmo a pessoa religiosa não pensaria, né, dentro dessa justiça imanente. Tá? Então nós fizemos, então o objetivo foi verificar como as pessoas, né, entendiam a noção de providência e se essa noção de providência divina tinha alguma correspondência com a justiça imanente. Então esse era o objetivo do meu trabalho. Uma vez definido o objetivo, junto com o meu orientador, né, todo esse processo foi sob orientação, discussão com o orientador das questões que estavam envolvidas, surgiu o momento de trabalhar as questões. Qual seria o instrumento de dados, como é que seria a pesquisa, como é que a gente faria o levantamento de dados. Que era uma pesquisa de campo, já estava mais ou menos definida, né, porque quando a gente faz uma pesquisa, né, com criança, ali de observação, de entrevista, basicamente nós estamos fazendo uma pesquisa de campo. Então isso já era mais ou menos definido de que seria a metodologia maior, uma pesquisa de campo. A questão, então, era como trabalhar e levantar os dados, ou seja, como elaborar o instrumento de coleta de dados. Tá? Então, nesse processo, essa fase foi bastante desafiante, porque logo ficou claro para mim, pela leitura do livro Piaget, que eu deveria utilizar o método clínico que foi elaborado Piaget, né? Toda a linha era piagetiana do trabalho. Então, a ideia, basicamente, dentro desse processo, era a gente investigar
como que o adulto, né, porque isso seria como é que o adulto estaria lidando com essa questão. E nós vamos elaborar questões importantes sobre a providência divina. E dentro do método clínico, basicamente, como é que a gente trabalha? A gente coloca uma situação, que a gente chama de dilema, né, para que a pessoa possa se posicionar e trazer um pouco o que ela pensa. Porque quando a gente pergunta, às vezes, diretamente para a pessoa o que você pensa disso, ela já dá uma resposta muito formal, muito preconcebida, né? Meio estereotipada, podemos dizer assim. Então, se eu chegasse e perguntasse para as pessoas, você acredita na providência divina? É claro que toda pessoa cristã diria, acredito. Né? Você acha que Deus pode salvar alguém? A pessoa diria, claro que pode salvar. Né? Então, eu precisava identificar, né, como realmente captar aonde que as pessoas, em que momentos elas pensariam, quais eram as justificativas que elas dariam. Então, naquele momento, eu comecei a elaborar, né, alguns dilemas, né, e pedia para algumas pessoas que trabalhavam comigo, às vezes responder o que elas entendiam daquela pergunta, e eu comecei a observar que era um pouco difícil, né, as pessoas saberem o que era para ser respondida. Né? Quer dizer, se você não elabora uma boa história, tão ruim quanto não ter uma boa... fazer uma pergunta direta também. Então, nesse processo, a gente acabou precisando refinar, conversei com o meu orientador e continuei pensando um pouquinho como organizar as coisas, daí relendo e reestudando a metodologia do Piaget, eu percebi que para ser um bom dilema, a gente precisava estabelecer alguma contradição. Né? Então, eu elaborei 4 dilemas para o exame de qualificação, tá? Que eram basicamente assim, uma situação que o sujeito faz alguma coisa errada e ela se dá bem. Né? Ela faz uma coisa boa e tem uma consequência ruim. E claro, duas situações que seriam idênticas. A pessoa faz uma coisa boa, tem uma recompensa, e uma coisa ruim e tem uma recompensa. Tá? Dentro desse processo, então definido, então qual, vamos dizer assim, essa matriz, né, essa combinação, né, de ações e consequências, nós trabalhamos então tentando dar o conteúdo para cada uma delas. Então, por exemplo, a situação mau comportamento e recompensa era que a pessoa tinha ido num lugar suspeito, né, não adequado para uma pessoa adventista, né, a pessoa cristã, não deixava bem claro para a pessoa poder preencher com a sua mente qual que era o lugar, né, esse lugar inadequado, e essa pessoa, na volta com amigos, tinha sido justamente o único que se salvou num acidente de carro. Né? Então, por que aconteceu isso? Né? A situação comportamento bom, consequência ruim, era a pessoa estava voltando da igreja e daí ela sofre, né, ela é assaltada e acaba sofrendo um latrocínio, né, ela acaba morrendo na volta da igreja. Uma consequência bem drástica, né, para um comportamento supostamente correto, né, de estar indo na igreja. E daí a situação, comportamento bom, né, e livramento, a pessoa, né, estava guiando normalmente lá o seu veículo e ele então tem uma situação de que ele se atrasa, perde alguma coisa e se dá bem, né, que é uma coisa meio típica das histórias de providência divina. E outra, a pessoa rouba uma loja, né, faz um furto, não um roubo, né, faz um furto, e quando estava no ônibus indo para casa, ele é atropelado. Tá? Então seria uma situação, mau comportamento, má consequência. Tá? No exame de qualificação, eles sugeriram, né, que eu colocasse mais um quinto item, né, um quinto dilema, que era a pessoa ganhar uma coisa completamente aleatória, né, daí nós colocamos se a pessoa jogasse na loteria e ganhasse, mesmo a pessoa sendo cristã, né, que a gente na igreja adventista, pelo menos na época, né, recomendava que as pessoas não jogassem, né, então o que teria de consequência. Tá? Então essas foram o instrumento de coleta de dados que eu elaborei, e ainda tinha uma última questão, que não era um dilema, que era uma questão aberta, que eu colocava para as pessoas se ela tinha alguma história, e daí depois sim que ela pensou e organizou todas as questões, se ela achava que ela tinha alguma história assim, importante, que ela tinha visto na vida dela
a manifestação da providência divina. Daí, algumas pessoas contaram histórias, outras não contaram histórias, né? Algumas pessoas contaram histórias que achavam que foi um grande desafio, mas não tinham visto nenhum milagre para ser uma providência divina. Enfim, nós tivemos várias respostas, né? Aí, terminado essa parte, né, daí terminado a definição dessas questões, nós fomos para fazer a coleta de dados, né? No caso, eu defini que eu ia fazer uma pesquisa com 40 pessoas, né? Foi um número bastante elevado para uma pesquisa de campo, né? E com questões de natureza aberta, descritivas, né? E dentro dessas respostas, né, dentro dessa abordagem, eu procurei encontrar pessoas a partir de alguns critérios. Primeiro, que fossem 20 homens e 20 mulheres, para ter um certo equilíbrio nas histórias, né, ver o que o homem e as mulheres pensavam diferentes, né, e basicamente a escolaridade. Na minha hipótese, a escolaridade do ensino superior faria diferença na forma como a pessoa interpretaria os eventos, né, que ao ela ter uma formação mais científica, ela teria uma visão talvez menos categórica sobre essa questão. E também classifiquei as pessoas por idade, né, pessoas até 40 anos e depois de 40 a 60 anos, que foram grupos que eu pesquisei, né. Então, eu ia nas igrejas, né, então eu fui primeiro nas igrejas aqui da região, que na época a escolaridade era muito baixa, de um modo geral, e procurava pessoas que não tinham formação superior, né, podia ter ensino médio, ensino fundamental, até entrevistei umas 2 pessoas que eram analfabetas, ou praticamente semi-analfabetas, e depois o outro grupo, né, eram pessoas de ensino superior, que na época eu fui em igrejas mais centrais, como a igreja de Moema, a igreja do Brooklyn, a igreja central, procurando pessoas que tinham, e daí eu trabalhei ainda com algumas pessoas por indicação para completar esse quadro de pessoas. Então essa foi a sequência, né? Então, só retomando, a minha pergunta-problema era se a justificação justiça imanente correspondia à ideia da providência divina, o que o resultado mostrou que não, que eram 2 conceitos distintos, mesmo nas pessoas com baixa escolaridade, mas ficou evidenciado 2 coisas importantes dos resultados, né? Primeiro, que as pessoas mais idosas elas eram menos absolutas na descrição dos eventos, ou seja, elas tinham mais incerteza se aquele evento ali tinha alguma coisa sobrenatural ou não, né? E que as pessoas também com mais escolaridade também tinham um pensamento menos determinista, né? Ah, isso aconteceu realmente porque Deus providenciou, ou isso aconteceu porque a pessoa fez essas coisas erradas. Mas a diferença não apareceu na faixa do ensino superior, como eu pensava, mas já nas pessoas que tinham ensino médio. Então eu percebi que as pessoas que tinham ensino médio já tinham um pensamento bem semelhante às pessoas com ensino superior. Então esses foram os resultados e essa foi a metodologia que eu trabalhei.